Olá, meus queridos e minhas queridas. Estamos começando mais um programa Espaço Saúde. E eu chegando aqui no estúdio, hoje é um dia chuvoso, esse dia que nós estamos gravando, muita chuva, muita água, me molhei inteira. Aí encontrei o Gilson Lima, nosso colega responsável pelo Forró Bodó e Cia. Ele falou, nossa Marina, como você está elegante, só que está totalmente ensopada, né? Seu cabelo está molhado e continua molhado, como vocês podem ver, não secou a tempo do programa, até porque a gente não está na Globo, que tem toda uma estrutura de produção. Mas o que importa não é o exterior, não é verdade? Então vocês fingem que eu estou linda, finjam que eu estou linda e vamos fazer o programa desse jeito mesmo. Mas vai ser gostoso porque hoje eu vou receber uma pessoa muito bacana. Chama-se Francisco Lobo, o nome do meu filho Francisco. E o seu Francisco Lobo está nos dando o prazer da presença para falar a respeito de cura nas casas espíritas, cura não, de tratamentos das casas espíritas. A gente vai falar hoje sobre passes magnéticos, fluidoterapia, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria deixar um grande abraço e um beijo para a dona Miriam Dias Antônio, que fez aniversário no dia 26, ela que é a avó da minha filha, e fez aniversário e é uma das nossas telespectadoras. Ela diz que assiste bastante o nosso programa. Dona Miriam, um beijo para a senhora, felicidades, muita saúde. O Espaço Saúde está aqui ajudando também a senhora a descobrir novas vertentes de tratamentos e opções, não é verdade? Espero estar colaborando e tenho muito carinho pela senhora. Fique com Deus. Bom, então eu queria apresentar a vocês o seu Francisco Lobo. Obrigada, seu Francisco, pela presença. O seu Francisco é dirigente da Casa Espírita Maria Modesto Cravo, lá no Santo Antônio. É o presidente da casa e também trabalhador espírita aqui na cidade. Muita gente conhece o seu Francisco por sua atuação, não é? A gente assiste palestras, o senhor também faz palestras em outras casas, de vez em quando, como convidado, não é verdade, seu Francisco? Então, e a gente queria saber, seu Francisco, sobre o passe, porque todas as casas espíritas oferecem essa modalidade de tratamento, né? E o passe já faz parte dos trabalhos, digamos assim, do dia de reuniões da casa espírita, não é verdade? O passe, o passe aplicado nas casas espíritas, ele é um passe terapêutico, onde as pessoas que tomam o passe se sentem melhor, porque o passe magnético, ele é um passe que promove nas pessoas uma transfusão de fluidos. E nesse passe magnético, as pessoas têm recebido grandes benefícios. Agora, seu Francisco, para quem não frequenta casas espíritas, não conhece, o que é o passe magnético? Como é que ele é feito? Como é que é? O que é um passe? Vamos esmiuçar. Porque tem gente que não conhece, de fato. O passe, na realidade, é uma imposição de mãos, aonde a pessoa que está aplicando o passe, ele está fazendo uma doação de fluidos. Nós, seres humanos, nós temos um magnetismo animal, o corpo físico nosso. Certo. E na casa espírita, acontece de ser o passe, ele é um passe magnético, animal e espiritual. O passe magnético do médium, mais o passe de fluidos espirituais doados pelos espíritos. Então, esse passe, a pessoa é ministrado pelo médium e que essas pessoas recebem esse passe naturalmente. Nas casas espíritas, esse passe ele é aplicado, o médium aplica o passe no seu estado normal mediúnico. As pessoas antigamente, por falta de conhecimento, achavam que o passe, para ser ministrado, teria que o médium estar incorporado. Entendi. E isso, na realidade, não é utilizado pelos espíritos, porque não se faz necessário. Entendi.
A pessoa recebe o passe através... E o passe magnético, esse passe que é aplicado, ele atua em toda a estrutura da pessoa, né? E o magnetismo da qual é utilizado como recurso, né, é um magnetismo curador, que as pessoas necessitadas recebem essa ajuda. Né? Por sua vez, para que nós possamos entender um pouco melhor o passe, né, Jesus, quando curava as pessoas, dele saía esse fluido curador magnético. Só que para a pessoa receber esse passe, é preciso que a pessoa ela esteja posicionada mentalmente para que possa, assim, ser beneficiada. Jesus, quando curava as pessoas, ele sempre informava que, naquele momento, dizia às pessoas, a tua fé te curou. Isso. Ele nunca dizia, eu estou te curando, eu te curei, porque a tua fé te curou, porque a pessoa abriu todas as condições, né, da confiança e aí foi beneficiada. Para nós entendermos, a doutrina espírita, ela é fundamentada, baseada na doutrina, no estudo da parte filosófica, moral e científica. Sim. Então, o assunto do passe ele também é analisado sobre esses triplos aspectos. Entendi. Né? O que acontece? Quando Jesus dizia, a tua fé te curou, a física nos diz que há uma lei da física que diz que para toda ação há uma reação contrária, com a mesma intensidade e a mesma força. Certo. Então, há outra lei da física que diz que os afins se atraem, os não afins se repelem. Verdade. Como é do vosso conhecimento, nós temos uma estrutura no nosso perispírito, que é o corpo do espírito. O nosso perispírito ele é um corpo energético. Então, por ser um corpo energético, ele é um corpo de energia. Sim, não é um corpo físico, Não é um corpo matéria. Físico, mas é uma matéria quintenciada. Certo. E o que acontece? O perispírito, nós temos chakras, que são centros de forças. Certo. E é acionado esse centro de forças pelo nosso pensamento. Eu trouxe até uma imagem, Michel, vou lhe pedir. Tem uma imagem escrita chakra, isso, essa mesmo, que mostra esses centros energéticos que o senhor Francisco está citando, né? Esses centros energéticos são centros de forças. Certo. Que nós temos em nós, eles recebem constantemente do éter, recebem fluidos. Certo. E esses centros de forças, eles são localizados, conforme ele está apresentando, que dá o equilíbrio para nós. Certo. E quem comanda essas energias para o nosso corpo é a nossa mente. Então, a pessoa que estiver com uma estrutura de fluidos da qual foi atraída para si, em volta de si, com o passe magnético, faz com que essas energias elas possam ser dispersas. Essas energias podem ser atraídas por nós, elas podem, na realidade, também ser uma influência de espíritos e sobrecarregam a nossa estrutura com um magnetismo deletério sobre nós. E o passe, na realidade, é utilizado por todas as gerações, a todos os séculos. Nós temos até uma imagem também da posição, essa o senhor estava explicando, que esse é o fluido, né? Emite, aí está mostrando, né, uma foto de que a pessoa, ele na própria mão pode se emitir luz, beneficiando a pessoa. Certo, e tem uma outra, que é essa que eu queria Essa é a posição clássica, a posição, né, clássica do passe magnético. Aí o senhor estava falando que, então, esse que está em pé é um médium. Sim. Certo? O trabalhador da casa espírita, o tarefeiro, né, digamos assim. Sim. Que está ministrando passe para a pessoa que está em busca da cura.
Ou do equilíbrio? Então, o passe Ou da normalmente ele é limpeza. aplicado nessa posição, né? Certo. Existem outras posições em pé, Uhum. ou mesmo deitado, Certo. né? Onde é aplicado o passe chamado longitudinal, Certo. Entendi. beneficiando a pessoa. Essa imposição de mãos, como é que funcionaria o magnetismo nesse sentido de abranger os centros de força? Como é que faz, seu Francisco? Olha, existem várias técnicas sobre a aplicação do passe magnético. Certo. Mas o passe em si, há grandes estudos, né, em que basta colocar a imposição, as mãos sobre a pessoa, e o passe é direcionado. Ele acontece, não precisa fazer nenhuma... Existem muitas técnicas dentro do magnetismo, do passe magnético, para isso. para se utilizar, mas que basta a pessoa colocar a mão sobre a pessoa e ali orar. A prece é importantíssima para quem executa o ato do passe e principalmente para quem está tomando o passe. Devido ao quê? Para que o pensamento, a pessoa que está tomando o passe, ele está desconcentrado, olhando para cima, pensando em outras coisas, né? dispersa. O magnetismo sai da mão do passista, do magnetizador, do médium, e a pessoa não recebe, ele é replicado, devido à pessoa não estar na frequência. Porque tudo é frequência. Certo. É Entendeu? Sintonia mesmo. Tudo é sintonia. Então, quando Cristo dizia, nesse campo a energético, tua fé te curou, ele estava dizendo assim, a pessoa entrou na frequência, e aí não tem mais como parar o processo. Então, a pessoa, há o doador e há aquele que recebe o passe, né? Mas há pessoas que recebem o passe e ele sente a melhora, muitas vezes, no ato mesmo. Há outras que não sentem por ignorância, quer dizer, por falta de conhecimento de como se posicionar. Né? Bloqueia, fecha totalmente a questão da frequência. E quais são os benefícios do passe para o receptor do passe? O senhor falou que não é só o equilíbrio energético, né? É um benefício de cura e também o senhor falou, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Que há uma série de benefícios, não é apenas... Há uma série de benefícios, né? Nem toda influência que nós nos encontremos, ela está na área do quadro da obsessão. Certo. Às vezes, nós captamos energias negativas e que, ou esse chamado de uma influência simples, que um passe magnético, ou uma série de pequenos, poucos de passes, a pessoa se sente. Há pessoas, por exemplo, que chegam às vezes na casa espíritas com dor de cabeça, verdade, toma remédio, não consegue resolver, e entra na câmara do passe e quando sai, ele sai melhor. Eu já presenciei várias pessoas. Algumas pessoas assim, entram com outros tipos de sintomas, mal-estar, isso. E a pessoa tomando o passe também sai e tem saído melhor. Outro grande benefício do magnetismo, do médium, é a chamada a água fluidificada ou a água magnetizada. Certo. Então, a água, as pessoas, para que possam ter ideia, já estão falando de energia, magnetismo. Depois do cobre, a água é o melhor condutor de energia que nós temos. Olha que beleza. Então, o passe aplicado sobre a água absorve o magnetismo e as pessoas tomam. Muitas pessoas, por ignorância, falta de conhecimento, levam muitas vezes para as casas espíritas garrafas de água para serem imantadas, fluidos ou fluidificadas. Sim. E chegam em casa, vão tomar aquela água, eles tomam a água com um copo cheio como esse aqui, para matar a sede, porque desconhecem que a água magnetizada é uma água, água que contém medicamentos. Ela
sai do âmbito água para matar a sede, ela passa a ser uma água curativa, né? Uma água que contém medicamentos. Então, água fluidificada é para tomar ela, no máximo 2 dedos, é uma medida de 2 a 3 vezes por dia no máximo. São Francisco, uma dúvida. Para levar a água no dia da sessão espírita, né? No dia da oração, onde a fluidificação, que a gente chama da água, ou magnetização da água, é necessário que essa garrafa d'água esteja aberta ou ela pode estar fechada? Não precisa estar aberta. Ela está fechada porque o fluido, como a luz, ela atravessa o recipiente. Né? Qualquer pessoa, dependendo do seu estado vibratório que ele se encontre, ele é apto a fluidificar uma água. Entendi. Ora, se tiver o evangelho para que possa ler, para que possa modificar a sua frequência vibratória. É difícil mensurar o que não dá para mostrar concretamente, né? O caso dos fluidos, o caso do magnetismo, é o caso das energias. A gente sabe que existe, a gente vê benefícios, mas não consegue mostrar. É uma questão também de crença, de fé, não é verdade, seu Francisco? Olha, é uma questão de crença, porém o magnetismo, ele é uma constatação científica. Entendi. A ação dos fluidos, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, nós temos hoje um médico psiquiatra, doutor em psiquiatria, Sérgio Felipe. Sei. Ele é diretor de uma das áreas de psiquiatria do HC em São Paulo. Certo. Quem quiser pesquisar, procura no YouTube. Eu vou até marcar, Sérgio Felipe. É doutor Sérgio Felipe. A tese dele foi sobre a glândula pineal. Certo. E aproveitar a oportunidade do seu programa. É lógico. Para falar o seguinte. Nós temos a AME, que é a Associação Médica Espírita Brasileira. Certo. Em contato com a AME Internacional. E passaram agora para muitos cientistas no mundo inteiro que estão debruçados para analisar sobre a glândula pineal. A glândula pineal, segundo no livro que faz 60 anos do Chico Xavier, chamado Missionários da Luz, onde André Luiz trata sobre quase 3 capítulos sobre a glândula pineal. Certo. Nossa, isso... Há 60 anos atrás. E ela está sendo reconhecida agora. Agora os cientistas, esses na Europa, eles estão analisando a glândula pineal com os nossos aqui brasileiros, e eles estão informando que nós estamos com 60 anos de informações que só agora eles estão tendo acesso. Nossa, é uma novidade bastante interessante. Eu quero saber mais, seu Francisco, sobre essa glândula pineal e os novos descobrimentos. E o Sérgio Felipe, para terminar, o Sérgio Felipe, ele está com a autorização, passou no Fantástico na Globo, já 2 vezes, da Direção-Geral do HC em São Paulo. Ele está fazendo tratamento na ala de psiquiatria convencional, e eles também estão fazendo tratamentos com passe magnético. Nossa. E aonde está tendo resultados, e a Direção-Geral do HC em São Paulo permitiu que ele e a equipe dele pudesse fazer essa terapia através do passe magnético. Está tendo resultados excelentes lá no HC. O senhor vai me contar mais um pouquinho disso logo depois do comercial. A gente vai rapidinho e volta já já. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos
com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Estamos de volta apresentando o programa Espaço Saúde, hoje recebendo o senhor Francisco Lobo, que é presidente da Casa Espírita Maria Modesto Cravo, no Santo Antônio, em Guarujá, que estava falando para a gente no primeiro bloco a respeito do passe, da cura. E agora, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a glândula pineal. Então eu volto ao assunto, seu Francisco, porque a glândula pineal, o senhor estava me falando que há 60 anos, no livro Missionários da Luz, ele já aparecia. É citado por André Luiz, né? É citado por André Luiz, dizendo as funções que ela tem. E cientificamente, esse grupo de cientistas estão, na realidade, com essas informações, em que no Brasil, nós, os cientistas colegas aqui da Associação Médica Espírita Brasileira, eles estão com 60 anos de informações na frente deles. Porém, eles estão prestes a confirmar a questão da reencarnação, cientificamente. Puxa, isso seria uma Eles estão descoberta. prestes a confirmar a vida após a morte, via ciência, Certo. que não tem nada a ver com o aspecto religioso. Sim. E estão para confirmar a questão da comunicação dos espíritos com os homens, cientificamente. A glândula pineal, ela, para quem quiser entrar no Google, escrever lá glândula pineal, vai ver que ela tem várias funções. Todo mundo tem a glândula Todos pineal. nós temos. Todo ser humano. O doutor Sérgio Felipe, que já citamos, que também vocês podem procurar no próprio Google, Sim. ou no YouTube. O Sérgio Felipe, ele apresentou-se no Fantástico na Globo, onde ele mostra que na tese que ele desenvolveu para doutorado, ele afirma que a glândula pineal, ela é a glândula responsável pela mediunidade. Puxa vida. Allan Kardec, ele informou que a mediunidade ela era orgânica. Então, se for comprovado, significa que todo ser humano é médium. Como diz Allan Kardec nos Livros Espíritos, né? Qualquer pessoa que sentir num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. E o que é um médium, seu Francisco Lobo? Médium, ele sempre existiu o médium. Né? Em todas as épocas que tiveram vários nomes foram dados. Pitões, na antiga Grécia, as pitonisas. Sim, os oráculos. Oráculos, feiticeiros. Allan Kardec, ele deu o nome de médium em latim à pessoa que é dotada desse fenômeno, que teve em todas as épocas, porque médium é aquilo que está no meio, entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Então, Kardec classificou como médium, né? Aquele que está, serve de intérprete dos espíritos. Voltando um pouquinho ao passe, seu Francisco, a gente falou dos benefícios daquele que recebe o passe. O passista, aquele que doa o passe, também recebe benefícios? Sim, ele é o primeiro a receber. Né? Porque ele está sendo, na realidade, um intermediário, onde ele está recebendo o fluido magnético espiritual, passando para a pessoa, e a pessoa é beneficiada. E qualquer pessoa pode receber o passe magnético? Qualquer pessoa pode receber o passe. Mas agora, só será beneficiado aquele que sintonizar. Exatamente. Isso é agora, ressaltar. o que é que acontece? Que o passe não pode ser aplicado
em qualquer local e por qualquer pessoa. Entendo. E passa a ser um perigo o passe aplicado fora da casa espírita. Certo. Vamos explicar Por a quê? razão. Né? O que é que acontece? O passe aplicado por uma pessoas experientes, pessoas sérias, com conduta moral evangélica, cristã, no caso de uma casa, uma mãe para um filho, onde haja o sentimento de amor acima de tudo, o passe ele passa a ser algo que não é aconselhável a pessoa aplicar em qualquer local, porque a ação dos fluidos que a pessoa tenha, jogando sobre uma pessoa, aquela pessoa, por vezes, ele não tem uma estrutura, e aí poderá trazer danos. Além do que, não só o danos de fluidos deletérios, além do que a outra pessoa que está sendo entrar na frequência e ele, o passista, que não seja passista, apenas o curioso que queira fazer essa ação magnética, a pessoa pode ser envolvida por alguns espíritos e acontecer com más ali, influências. acontecer, por menos que nunca tenha acontecido, pode entrar em estado de transe e a pessoa ficar, esse que, por brincadeira, ou mesmo querendo fazer por curiosidade, trazer danos muito grandes. Nossa, que perigo. É um perigo. E a gente nota essa imposição das mãos em outras religiões, em Sim. outras práticas também. A ação é uma coisa magnética milenar, ocorre né? da mesma coisa. Uhum. Toda vez, desde a época do Cristo, Sim. né? Hoje todas as religiões utilizam a questão da imposição das mãos, É verdade. orando. Orando. E o que é dado são dados outros nomes, É verdade. mas o fenômeno é o mesmo. E a intenção também é a mesma. E a intenção também é a beneficiar, mesma. né? No caso da doutrina espírita, é que houve um estudo mais profundo de como esse fenômeno ocorre. Entendi. Então, para vocês terem uma ideia, tem um livro chamado O Passe, que tem quase 500 páginas apresentando o tema sobre o passe. Nossa. Magnetismo é um assunto que ainda é pouco estudado pela sociedade, mas o magnetismo são forças reais e que é utilizada, para nós termos uma ideia, o magnetismo ele poderá ser aplicado pelas mãos, há um magnetismo aplicado pelo olhar, Puxa vida. há um magnetismo aplicado mais complexo ainda pelo sopro. Olha que interessante. O magnetismo pelo olhar que é aplicado, né, muitas pessoas detêm desse magnetismo, um magnetismo bom e às vezes um magnetismo que não é bom. O que não é bom. Por exemplo, na linguagem popular, por exemplo, O olho gordo, não. é chamado olho cega-pimenta. Olha, seca pimenteira, é verdade. Então, são pessoas que têm magnetismo, e são magnetismo que não são Muito né, bons. da própria pessoa mesmo, né, e que pelo próprio olhar ele libera essa carga energética de magnetismo Negativo. não bom, negativo. Bom. Então, nós podemos auxiliar muitas pessoas apenas pelo olhar, orando, né, e conseguimos liberar essa força magnética em benefício das pessoas. Nossa, seu Francisco, bastante elucidativa o nosso bate-papo, né? Só que está chegando ao fim já. Ok. Olha que rápido. O senhor promete voltar novamente ao programa? Sempre que for possível. Sempre que possível, para a gente poder falar mais a respeito de magnetismo, dessas novas descobertas, da glândula pineal em si. Eu acho que há bastante material aí para a gente mostrar para o público de casa que coisas científicas interessantes e que beneficiam a humanidade, né? Com certeza. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, seu Francisco? Obrigado a vocês também, hein? Uma boa tarde. Obrigada. Gente, até semana que vem, né? Gostoso, né? Mas chegou ao fim e semana que vem a gente tem mais. Obrigada você aí de casa e até lá. Beijo.